eu sou o professor Anthony, estou trazendo para vocês aqui uma aula de probabilidade, uma aula introdutória com questões para quem ainda não está habituado sobre o assunto de probabilidade. Então nós vamos passar aqui por algumas questões bem simples, elevar ao nível e deixar aí vocês fundamentados para, caso encontre questões mais elaboradas, ter um pouco de facilidade para responder essas questões. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o material em PDF. Vou deixar também o link do meu Instagram e o link de outro vídeo tratando de probabilidade, no qual eu respondo várias questões de concursos. São questões mais bem elaboradas, questões de um nível maior dessas questões que estão nesse vídeo aqui agora. Então você primeiro vai assistir este vídeo, baixar o material, acompanhar a resolução do exercício. Depois você dá uma olhada no vídeo de probabilidade, cujo link vai estar na descrição. Veja e compare o estilo das questões. Repito, este é um vídeo de introdução à probabilidade, para você se habituar. Claro que ele não está aqui 100% completo, mas é um vídeo que vai lhe ajudar bastante a entender um pouco de probabilidade. Depois você assiste ao outro vídeo com as questões mais elaboradas, questões que foram abordadas em outros concursos, mas que não fogem aqui à ideia geral desse vídeo aqui, certo? Repito, vou deixar o link para você baixar o material em PDF, vou deixar o link do meu Instagram para você me seguir lá e vou deixar o link do vídeo tratando das resoluções de outras questões de probabilidade e análise combinatória. Vou deixar lá na descrição para você acompanhar. E não esquece de se inscrever no meu canal caso você esteja assistindo esse vídeo sem ser inscrito. E quem já é inscrito, deixa aí o like, né? E ativa o sininho para acompanhar as novidades. Pois bem, então vamos começar aqui. Um experimento consiste no lançamento de uma mesma moeda 3 vezes consecutiva. Encontre, letra A, o espaço amostral desse experimento. Lembrando, o espaço amostral são todos os resultados possíveis. Todos os resultados possíveis. E qual é o experimento aqui? Lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas. Então, vamos aqui destrinçar o espaço amostral. Antes de mostrar todos os casos possíveis, eu posso contar quantos casos tem nesse espaço amostral. Veja, antes aqui, você tem o primeiro lançamento, o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Isso é uma moeda. No primeiro lançamento, só tem 2 casos possíveis, ou é cara ou é coroa. No segundo lançamento, também 2 casos possíveis. E no terceiro lançamento, também 2 casos possíveis. Eu faço a multiplicação dessas possibilidades e encontro que meu espaço amostral tem 8 casos possíveis. 8 casos possíveis. Agora, quais são esses casos possíveis? Aí vem aqui o seguinte. Pode sair tudo cara. Eu vou chamar a cara de C. Pode ter 2 caras. Eu vou chamar o coroa de K. E esta coroa aqui pode ficar mudando de posição. Ó. Vem para o meio. Ó. Vem para a ponta. Certo? Pode ter 2 coroas. E elas ficam mudando de posição. Ó, você está fazendo todos os casos possíveis. Olha. Isso é o espaço amostral. E a gente tem que encontrar 8 casos. Pronto. E agora só resta o caso com 3 coroas. Aí conta aqui para ver. Esses são todos os casos possíveis. É o espaço amostral. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Exatamente como a gente tinha previsto usando o princípio multiplicativo. Certo? Este é o espaço amostral. Agora a letra B aqui. Ó. Um conjunto correspondente ao evento ocorrer mesma face nos 3 lançamentos. O evento é ocorrer a mesma face nos 3 lançamentos. Só tem 2 casos possíveis aqui. 2 casos favoráveis, desculpa. 2 casos favoráveis. Que é ocorrer a mesma face em todos os lançamentos. Ocorre tudo cara e ocorre tudo coroa. São esses 2 eventos aqui, ó. Cara, cara e cara. E o outro é coroa, coroa, coroa. Só são esses 2 eventos onde todas as faces, ou onde todos os lançamentos ocorrem a mesma face. Tranquilo? Essa foi a primeira questão, apenas para você fundamentar a ideia de espaço amostral e evento. É importantíssimo na maioria, algumas questões, não vou dizer a maioria, mas algumas questões de probabilidade, destrinchar, abrir todo o espaço amostral, saber o total de casos possíveis. Tá? Agora sim, a gente vai usar o conceito do cálculo de probabilidade, né? Aí vamos abrir aqui um parênteses para relembrar aqui probabilidade. Como é que se calcula probabilidade? A razão entre os casos favoráveis, aquilo que eu quero que aconteça, os casos que estão a favor, os casos que estão do seu lado, por tudo aquilo que pode acontecer, que são os casos possíveis, né? Então, probabilidade é os casos favoráveis, aquilo que você deseja que aconteça, dividido por tudo aquilo que pode acontecer, que é o espaço amostral. O espaço amostral fica aqui embaixo. Tá? Então, vamos fazer aqui essa questãozinha. No lançamento de um dado, determine a probabilidade de se obter o número 4. Olha, a gente já viu lá no exemplo que no lançamento de um dado, nós temos 6 casos possíveis. Né? Então, quando eu lanço um dado, o espaço amostral tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Está aqui o espaço amostral. Quantos casos tem aqui? Então, o espaço amostral dá um total de 6 casos possíveis. Então, esse é o espaço amostral. Casos possíveis. Agora, o que é que você quer que aconteça? Qual é o caso favorável? O caso favorável é sair o número 4. Quantos casos tem aqui favorável? Saiu o número 4. Apenas um. Ó, saiu 4, só existe um 4 aqui. Então, é apenas um caso favorável. Apenas um caso favorável. Então, a gente pode calcular essa probabilidade. A probabilidade pedida aí é 1 em 6. 1/6. Esta é a probabilidade pedida na letra A. Letra B. Um número primo. Olha, no lançamento de um dado, quais são os números primos? O 2, o 3 e o 5. Este evento aqui, ele tem 3 casos. Então, o que você está querendo que aconteça na letra B é sair um número primo. E só existem 3 casos jogando ao seu favor. Então, a probabilidade pedida na letra B é o total de casos favoráveis, 3, dividido pelo total de casos possíveis, 6. Repara que essa fração pode ser simplificada. O 3 dá para simplificar com o 3. E o 6 também, que dá 2. E 1/2 corresponde a 50%.
Então, a chance de tirar um número primo no lançamento de um dado é de 50%. Aí, letra C. Um número menor que 4. No lançamento de um dado, quais são os números menores que 4? No lançamento de um dado, os números menores que 4 são 1, 2 e 3. Aqui nós temos 3 casos também. E a probabilidade pedida é o total de casos favoráveis, 3, dividido pelo total de casos possíveis, 6. Simplificando, 1/2, que corresponde a 50%. Uma questão bem simplesinha aí, para você se ligar em como se calcula a probabilidade. Então, vamos à próxima. Uma urna contém 35 etiquetas numeradas de 1 a 35. Numeradas de 1 a 35 e são 35 etiquetas. Retira-se uma etiqueta da urna e observa-se o número. Qual é a probabilidade de o número da etiqueta, letra A, terminar em 5? Primeiro, 35 etiquetas. Então, você já conhece o total de casos possíveis. Então, o espaço amostral aqui é 35 casos possíveis. Certo? Possíveis. Ok? Esse aqui é o espaço amostral. Agora, vamos ver aqui este evento. Os casos favoráveis na letra A. O número terminar em 5. Quais são os números que terminam em 5 de 1 a 35? O 5, o 15, o 25 e o 35. Nós temos um total de 4 casos. Logo, a probabilidade será os casos favoráveis que eu quero que aconteça são 4. E aquilo que pode acontecer, todos os casos que podem acontecer, 35. Então, a probabilidade aqui neste caso é 4 sobre 35. Esta é a probabilidade pedida. 4/35. Aí, letra B. Ser primo. A probabilidade de ser primo. Quais são os primos de 1 a 35? Aí, vamos listá-los. 2, 3, 5, 7, 11. Quem mais? Depois do 11, 13, 17, 19, 23, 29 e o 31. Esses são os primos de 1 a 35, que dá um total de quantos casos? Aí conte aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 casos favoráveis aqui. 11 casos favoráveis. Então, a probabilidade vai ser 11 no meio de 35. 11/35. Se você quiser isso aí em porcentagem, você faz a divisão de 11 para 35, que dá 0,314 aproximadamente. Depois multiplica por 100, fica 31,4%. Esta é a probabilidade de sair o número primo aí nesta urna. E a letra C é um número C maior que 20. Olha, quantos são os números maiores que 20? Os números maiores que 20 aí dá um total de 15 casos. Conte, os maiores que 20 vai ser de 21 até o 35. Tem 15 valores. Então, a probabilidade pedida aqui na letra C vai ser 15 dividido para 35. Veja que a gente pode simplificar aqui por 5, que dá 3/7. E se você quiser essa probabilidade em porcentagem, faz a mesma coisa. Divide o 3 para 7, que dá 0,428.
Em seguida, você corre com a vírgula 2 casas para a direita e acha que é 42,8%. Esta é a probabilidade pedida. Esta questão é muito parecida com a questão dos dados. Então, vamos à próxima questão. Num baralho comum de 52 cartas, existem 4 cartas 8. Olha, entenderam aí? São 52 cartas e existem 4 8s. Um 8 de paus, um 8 de espadas, um 8 de copas e um 8 de ouro. São 4. Retirando 2 cartas desse baralho sem reposição, qual a probabilidade de se obter um par de 8? Ou seja, qual é a probabilidade de a primeira carta ser 8 e a segunda carta também ser 8? E essa retirada é feita sem reposição. Aí vejam o seguinte, aqui entra aqueles conectivos, o conectivo I e o conectivo OU nas probabilidades. A gente sabe que o conectivo I em probabilidade, ele é a multiplicação. E o conectivo OU nas probabilidades, ele é a adição das probabilidades. Como aqui é I, a probabilidade da primeira ser um 8 e a segunda também ser um 8, nós vamos utilizar a multiplicação. Então, vamos lá. Qual é o espaço amostral aqui? 52 cartas. E quais são os casos favoráveis? 4 cartas, 8. Então, a primeira moeda e a segunda moeda. Nós temos 52 casos possíveis e 4 casos favoráveis. Temos 4 8 no meio de 52. Esta é a probabilidade de sair o primeiro 8. Agora o segundo 8. Lembrando que é sem reposição. Então, se é sem reposição, eu não vou mais ter 4 8. Vou ter agora 3. E não vou ter mais 52. Vou ter apenas 51 cartas. Como eu já sei que a primeira e a segunda são 8, é a multiplicação dessas probabilidades. 4 vezes 3, 12. 52 vezes 51 dá 2.652. Repara que eu posso simplificar isso aqui. E eu vou dar um salto grande, que é fazer a simplificação por 12. O 12 por 12 dá 1. E o 2.656 por 12 dá 221. Ok? Então, esta probabilidade encontra-se na letra D de dado. Questão bem tranquila, tradicional. Você encontra bastante por aí esse tipo de questão envolvendo baralho, de retiradas sem reposição. Isso se assemelha muito às questões das bolas. Bola vermelha, bola verde dentro de uma urna. Uma urna tem 100 cartões. 100 cartões numerados de 101 a 200. A probabilidade de se sortear um cartão dessa urna e o número nele marcado ter os 3 algarismos distintos entre si é... Olha, preste atenção. Essa é uma questão parecida com a anterior, mas que a gente precisa tomar algum cuidado. Porque os números que estão nesse cartão está de 101 até 200. E ele quer a probabilidade de você sortear um desses cartões e esse cartão ter os 3 números, os 3 algarismos distintos. Olha, os 3 algarismos distintos. Está bem aqui. Ó. Qual é a probabilidade de você sortear um número com 3 algarismos distintos? Aí, detalhe, né? Eu tenho que saber quantos números eu consigo formar com os algarismos distintos. Eu já sei o espaço amostral. Olha, não são 100 cartões? Então, está aqui. Ó, é um total de 100 números. Resta saber quantos desses têm os 3 algarismos distintos no intervalo de 101 a 200.
Aí, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Olha, detalhe. Quantas possibilidades eu tenho para colocar no primeiro algarismo? Apenas uma. Por que apenas uma? Eu só posso começar por um. Porque se eu botar o 2 aqui, se eu botar o 2 na segunda casa, ó, assim, ó, se você pegar o número, por exemplo, começando por 2, ele não vai estar dentro do intervalo. E não vai obedecer à condição de ser algarismo distinto. Porque se você botar um 0, ó, o próximo vai ser maior do que 200. Se você começar por 2 e mesmo colocando 0 lá no fim, se tiver algarismo distinto, ele vai ultrapassar o limite do intervalo onde encontram-se esses valores. Então, eu só posso colocar um valor aqui, que é 1, ok? Só tenho uma possibilidade. Agora, para os demais, como são algarismos distintos, lembrando que são 10 algarismos, eu não posso utilizar o 0 na primeira casa, mas posso utilizá-lo na segunda. Então, eu fico com 9 algarismos. E aqui, 8, que me dá um total de 72 possibilidades. Logo, a probabilidade pedida é os casos favoráveis, 72, dividido pelos casos possíveis, 100. Simplificando isto aqui, eu vou simplificar aqui. Vou simplificar logo por 4. Isso será 18 sobre 25. 18 sobre 25 é a probabilidade pedida. Alternativa, letra C. Certo? Elas são conhecidas como probabilidades condicionais. Em um campeonato de tiro ao alvo, 2 finalistas atiram no alvo com probabilidade de 60% e 70%, respectivamente, de acertar. Nessas condições, a probabilidade de ambos errarem o alvo é... Olha, ele deu a probabilidade de acertar. Probabilidade de acertar. E está pedindo a probabilidade de ambos errarem o alvo. Ou seja, o primeiro errar e o segundo também errar. Então, vejamos aqui como é que fica. Vou montar aqui um diagramazinho. Ó, o primeiro, nós temos aqui a chance de acerto e a chance de erro, certo? Então, 60% é de acertar. Logo, 40% é para errar. No segundo, o segundo atirador, a chance de acerto e a chance de erro. Ele tem 70% de chance de acertar. Logo, 30% é de errar. Como a questão está pedindo a probabilidade do primeiro e do segundo errarem, nós temos aí a ideia do conectivo I, de multiplicar essas probabilidades. Qual é a probabilidade do primeiro errar? 40%. Qual é a probabilidade do segundo errar? 30%. Então, a probabilidade de ambos errarem é multiplicando essas duas probabilidades. Ou seja, a probabilidade do primeiro errar, que é 40%, vezes a probabilidade do segundo também errar, que é 30%. Aí você vem aqui, ó, os 2 zeros de cima você corta com 2 zeros de baixo. Multiplica 4 vezes 3, 12. E 100 vezes 1, que dá 100. Isto aqui equivale a 12%. 12 sobre 100 é 12%. Logo, a probabilidade dos dois errarem é de 12%. Ok? Alternativa D.
2 rapazes e 2 moças ocupam ao acaso os 4 lugares de um banco. A probabilidade de não ficarem lado a lado 2 pessoas do mesmo sexo é, olha, são 2 rapazes e 2 moças. E ele quer a probabilidade de 2 pessoas do mesmo sexo não ficarem lado a lado. Ou seja, tem que ficar alternado uma mulher, um homem, uma mulher e um homem. Não pode ficar 2 mulheres juntas, nem 2 homens juntos. Nós vamos calcular esta probabilidade. Então, nós temos aqui 2 homens e 2 mulheres. Este tipo de questão é mais simples você calcular a probabilidade das pessoas estarem juntas, dos 2 homens ou das 2 mulheres estarem juntas. E descobrindo a probabilidade de estarem juntas, o restante é a probabilidade de não estar juntos. É a probabilidade do complementar. Então, se você vai atrás da probabilidade de estar alternado um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, vai lhe dar mais trabalho. Então, esse tipo de questão você faz pelo complementar. Calcule a probabilidade desse pessoal estar junto. Então, o restante dessa probabilidade é de não estarem juntos. Então, vamos lá. O que é que pode acontecer aqui? Vamos listar os casos. Caso 1. Pode acontecer nesta ordem aqui. Homem, homem, mulher, mulher. Isto dá um total de 4 casos. Por que 4 casos? Você vai usar o princípio multiplicativo. Na primeira posição, como são os homens, então você tem 2 possibilidades. Ou José ou João. Restando apenas uma na segunda. Aqui, para as mulheres, também, porque elas vão se permutar entre elas. Pode ser Maria ou Paula, 2 possibilidades. Depois que uma sentar, fica só uma possibilidade. Dá um total de 4 casos. Compreenderam aí, né? E eu posso mudar a ordem, né? Veja, eu posso ter mais 4 casos onde as 2 mulheres apareçam nas 2 primeiras posições e os 2 homens apareçam nas 2 últimas posições. Restam mais 4 casos. Este aqui é o segundo caso. No terceiro caso, o que é que pode acontecer? No segundo caso, podem aparecer juntas e no meio pode aparecer o seguinte: um homem, aí uma mulher, outra mulher e um homem. Isso também vai dar 4 casos, porque você vai usar o princípio multiplicativo. O homem aqui na ponta, então 2 possibilidades. Aí a outra possibilidade para o homem está aqui na outra ponta, só vai restar uma. E as mulheres também podem permutar entre elas. 2, 1. Restam 4 casos. E o último caso aqui é os 2 homens ficando no meio das 2 mulheres, que também dá um total de 4 casos. Isso é o espaço amostral. Todos os casos possíveis dá um total de 16 casos. 16 casos, ok? 16 casos favoráveis. É o que você quer que aconteça. A gente vai primeiro calcular a probabilidade deles estarem juntos. Mas olha, quantos são os casos possíveis? De quantas formas diferentes você pode acomodar essas 4 pessoas, sem se preocupar com a ordem? Nós temos aqui 4 possibilidades na primeira, 3 na segunda, 2 na terceira e 1 na última. Multiplica tudo e vamos encontrar aqui 24 casos possíveis, ok? Possíveis, 24 casos possíveis. Logo, a probabilidade deles estarem juntos é 16 sobre 24. Simplificando por 8, temos 2 terços. Esses 2 terços que a gente achou aqui é a probabilidade deles estarem juntos. Mas a questão pede a probabilidade de não ficarem lado a lado. Então, para completar o inteiro aqui, para completar os 3 terços, falta 1 terço. A probabilidade pedida na questão é 1 terço. Ok? Então, a resposta encontra-se na letra A.
esta é a nossa saideira, uma questão envolvendo aqui diagramas lógicos e probabilidade. Em uma sala com 60 alunos, 40 estudantes, 40 estudam apenas matemática, 10 apenas física e 5 as duas disciplinas. Determine a probabilidade de um aluno que estuda matemática também estudar física. Olha, vamos fazer aqui os diagramas. Os alunos de matemática e os alunos de física. Repare, ele disse que 5 estudam as duas. 40 apenas matemática. Então, ó, já está contado, já está descontado os que foram contados duas vezes. E 10 apenas físicas. Está aqui. Vejam que ele disse que na escola tem 60 alunos. Aqui, ó, 60 alunos. Quando você contar os que estudam apenas matemática, os que estudam as duas e os que estudam apenas física, dá um total de 55 pessoas. Está faltando 5. Então, esses 5 aí não estudam nada, nem física nem matemática. Ele quer a probabilidade, veja o seguinte, determine a probabilidade de um aluno que estuda matemática. Olha, de um aluno que estuda matemática. Quantos alunos estudam matemática? Esses 40 que só estudam matemática e os 5 que estudam matemática e física. Então, nós já temos o nosso espaço amostral, os casos possíveis. 45 casos possíveis. Certo? São 45. Ele quer a probabilidade de um aluno que estuda matemática também estudar física. Ó, e quais são os casos favoráveis do aluno que estudar matemática também estudar física? Está aqui no meio. Ó. Esses são os casos favoráveis. Ó, e vai ficar 45. Desculpa, 4 sobre... 4 não, perdão. 5 sobre 45. Simplificando e estudar 1/9. Esta é a probabilidade pedida. A probabilidade do aluno que estuda matemática também estudar física. Certo? Então, a gente encerra aqui com essas questões para você clarear as ideias sobre probabilidade. Lembrando, relembrando e reforçando que eu vou deixar o link com o material para você baixar em PDF. Vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo. Vou deixar o link de outro vídeo tratando de probabilidade, com questões mais profundas, com questões mais específicas de concursos, certo? Este vídeo é para você fundamentar sobre as ideias de probabilidade, para você clarear as ideias. Não deixe de se inscrever no meu canal. Eu sou o professor Anthony. Espero que você aproveite este vídeo o máximo possível. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.